O MST nasceu 34 anos atrás. E nesta última eleição, com essa onda crescente do ódio, do fascismo, do preconceito, cresceu também nas redes as fake news, as mentiras sobre o MST. Vamos esclarecer o que é verdade e o que é mentira sobre o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É o mais importante movimento de trabalhadores rurais da América Latina e um dos mais importantes da luta pela reforma agrária no mundo. O MST rouba terras? É mentira. O MST não rouba terras. Os proprietários das terras, eles não têm nenhum prejuízo com a reforma agrária. A Constituição garante que a terra deve cumprir com a sua função social, ou então será passível de desapropriação para fins da reforma agrária, por exemplo. Normalmente o poder público adquire áreas de terra e entrega para as famílias através de uma carta de concessão de uso que dá a ela a possibilidade de trabalhar na terra e essa terra continua sendo pública. O MST é um grupo terrorista? Mentira. Há muitos desinformados ou mal intencionados. As famílias do MST trabalham com a produção de alimentos. Essa conversa de terrorismo veio a partir da eleição do Bolsonaro, que se comprometeu com a bancada ruralista de criminalizar o MST e outros movimentos que lutam pela terra. Trata-se, na verdade, de uma perseguição ao movimento legítimo. A produção dos assentados vai primeiramente para abastecer essas famílias. Abastecer o mercado local, vender para as pessoas que vivem na cidade através das feiras ecológicas e também nas compras institucionais, como por exemplo a merenda escolar, onde as crianças têm a possibilidade de consumir um alimento sadio. Por que os trabalhadores continuam sendo chamados de sem terra mesmo depois de terem sido assentados? É por uma questão de identidade com as causas do MST. A retomada da luta pela reforma agrária, pela conquista da terra, aconteceu no grande acampamento da Encruzilhada Natalino e com a ocupação de um grande latifúndio improdutivo chamado Fazenda None, que se transformou em uma das principais conquistas, símbolos do MST. A partir daí, muitas pessoas sem terra tiveram rumos diferentes na sua vida. Ao invés de abandonarem o campo e virem para a cidade disputar emprego que já é escasso, ou viver em situações difíceis nas periferias, decidiram se organizar em um movimento social como é o MST. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, são mais de 13 mil famílias que conquistaram a terra. No Brasil, já passa de 350 mil famílias que sobreviveram com dignidade no campo. O MST é o maior produtor de orgânicos do Brasil, é verdade. O MST tem por princípio os cuidados com a terra, com o meio ambiente, com a natureza. E por isso essa consciência de classe de trabalhar com a agroecologia e a produção de alimentos saudáveis. Os assentados da reforma agrária são os grandes responsáveis pela produção de orgânicos no nosso país. Produção de alimentos sadios, sem veneno, sem química, portanto são portadores de alimentos que fazem bem para a vida e não trazem a doença através da alimentação. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Possui centenas de cooperativas, de associações, de agroindústrias que geram trabalho, que geram renda e que traz muito retorno financeiro para esses municípios. O MST doutrina crianças? É mentira. O movimento sempre lutou por uma educação pública, gratuita e de qualidade. Nas escolas dos assentamentos são ensinados e são aprendidas as mesmas disciplinas que uma outra escola, uma escola da cidade, por exemplo. A diferença é que o MST trabalha os conteúdos dessas disciplinas de acordo com a realidade das pessoas que vivem nessa comunidade. O MST já formou mais de 5 mil filhos e filhas de assentados da reforma agrária em curso superior. O MST tem médicos no SUS? É verdade. Eles atuam em 16 estados brasileiros, no SUS ou no Mais Médicos, mas sempre em comunidades mais carentes do interior, das periferias, aonde o povo mais precisa de política pública. O que eu posso dizer para vocês é que o MST não vai acabar. Vai continuar lutando para que a terra cumpra com a sua função social, ou seja, produzir alimentos. O MST, junto com outros movimentos populares, seguirá lutando por vida digna, por direitos iguais, especialmente por uma vida boa a quem tira da terra com suor e sacrifício, o que é essencial para a vida humana, que é o nosso alimento de cada dia.